Você já deve ter ouvido falar o seguinte: Stalin pegou a União Soviética no arado e entregou na bomba atômica. O que não te contam é como ele fez isso. Qual foi o preço disso para a sociedade soviética? Hoje nós vamos comentar a respeito do primeiro Gulag, o Gulag de Soloviki. Oi pessoal, eu sou Juliane, você está no canal Vai e Veja. Eu falo de história e literatura. Se você gosta, se interessa, se inscreva aqui por favor. Eu peço que você sempre utilize o campo dos comentários e mande esse vídeo para os seus amigos. Publique esse vídeo nas redes sociais e deixe o seu like. Tudo isso é muito importante, pessoal. Gulag era uma sigla em russo para Administração Central dos Campos, em português. Eram os campos de trabalhos forçados do período soviético. Os gulags nasceram a partir das prisões czaristas. Era uma mistura, pessoal, dessas prisões com os primeiros campos de concentração que nasceram em Cuba, feito pelos espanhóis, tá? E aí, esses campos foram levados pelos ingleses e pelos alemães para o continente africano e depois pelos nazistas para a Europa. Então era uma mistura, né, dos dois, tanto das prisões czaristas quanto dos campos feitos lá pelos espanhóis, né? Segundo Solzhenitsyn, eles nasceram, os gulags, né, nasceram em 1921 e ainda no governo do Lenin, tá? Porém foi no período stalinista que os gulags se proliferaram e ganharam função econômica. Segundo a historiadora Anne Applebaum, no livro Gulag, o primeiro campo foi o Soloviki, que ficava num antigo monastério. Ela disse que Solzhenitsyn não elegeu à toa a metáfora do arquipélago para descrever os sistemas de campos de concentração soviéticos. Soloviki se converteu num verdadeiro arquipélago ao expandir-se da ilha de terreno em terreno, ocupando de maneira paulatina as edificações desse antigo monastério. Em 13 de outubro de 1923, Dzerjinski, né, que era o chefe da Tcheca, ele convenceu o governo soviético a entregar para a polícia política, a Tcheca era a polícia política, tá? Que depois vai se tornar o GPU, NKVD, KGB, a propriedade confiscada do monastério de Soloviki, junto com outros monastérios, o de Petrominsk e Holomogory, né, que tinham esses monastérios ali na região. Primeiramente, esses campos eles eram chamados de campos de importância especial, depois campos de destino especial do norte e finalmente o Gulag, que em português significa Administração Central dos Campos. Inicialmente, os primeiros prisioneiros, eles eram czaristas, nobres, anarquistas, social-democratas, liberais, sionistas e padres que se opunham ao confisco de bens da igreja por parte do Estado. A prisão estava longe de ser um lugar habitável, um lugar humano, mas o pior ainda estava por vir, tá? Os guardas, eles eram muito cruéis, principalmente em relação aos mais pobres, que não conseguia suborná-los. E eram esses pobres quem fazia o trabalho pesado, né? Os nobres normalmente eles tinham dinheiro, então eles subornavam os guardas e eles não trabalhavam. No verão havia muitos mosquitos, então uma das torturas utilizadas pelos guardas era deixar o prisioneiro sem roupa, preso numa árvore ou num poste, e aí ele era comido por mosquitos. No inverno, uma das torturas era deixar a pessoa sem roupa no meio da neve. Os nobres estudavam a fauna e a flora da região, e tem vários estudos desses nobres a respeito dos animais, a respeito das florestas ali. Esse grupo dispunha de bibliotecas com vários livros. Os nobres também começaram a construir casas. Essas casas não eram nenhum palácio, nada muito bonito, nada muito sofisticado, mas ainda assim eram casas, né? E enquanto os pobres ficavam em condições de extrema miséria, de extremo horror,
mal tinham comida e estavam morrendo de tifo e pneumonia, principalmente. Tudo muda quando chega um prisioneiro chamado Naftali Aharonovich Frankel. Frankel era um judeu nascido na Palestina, Israel naquela época não existia, e ele entrou na União Soviética, ele era comerciante, e ele sempre atuou ali na região vendendo os produtos dele. Só que dessa vez ele foi pego. Não se sabe ao certo por quê, né? Algum burocrata incompetente viu nele lá, né, e viu um problema nele. Outros falam que foi antissemitismo, porque não tinha porquê ele ter sido preso. Outros falam que ele estava sem documentos e outros falam ainda que por ele ser comerciante ele foi considerado burguês. Nossa, extrema ignorância, né? Só que o que acontece? O Naftali, ele era um gênio. Ele falava várias línguas e ele tinha uma baita noção de administração. E ele foi levado para Solovik e não demorou muito para ele dominar o lugar. Ele dominou todas as pessoas lá. Ele construiu, ele subordinou os guardas a ele, subordinou os trabalhadores e construiu ali uma rede de espionagem, né, de pessoas, enfim, de pessoas que trabalhavam para ele, tá? E aí, pessoal, o que ele percebeu? Ele percebeu que os nobres não trabalhavam, que os nobres subornavam os guardas e não faziam nada. E os nobres comiam muito bem, enquanto os outros que trabalhavam, faziam um serviço pesado, não comiam nada, inclusive ele. Então o que ele fez? Ele organizou os trabalhadores e reivindicou mais comida. E ele falou o seguinte: as pessoas vão comer a partir daquilo que elas produzirem. A princípio, para ele e até mesmo para nós, isso parece justo, né? Só que isso vai causar problema a longo prazo. No quê? As pessoas mais fracas e as pessoas doentes não comem, certo? E aí, pessoal, os guardas, né, como eu disse, começaram a obedecer, certo? E aí ele começou a organizar os trabalhos lá. E no sistema prisional soviético tinha lá um grupo de bandidos que eles não sabiam muito bem o que fazer com aqueles bandidos, mandaram para Solovik. E aí o Naftali olhou e falou assim: bom, não posso deixar esses caras sem fazer nada, porque, né, se eles não fizerem nada, eles não vão comer. Então, ele projetou uma rodovia, que o acesso, né, a Solovik era muito difícil. Ele projetou uma rodovia e colocou os bandidos lá para construir essa rodovia. E aí, pessoal, a administração do Naftali foi tão bem feita que chamou a atenção do Yagoda, que na época era o chefe da OGPU, que depois vai se tornar NKVD, né? Teve um vídeo que eu pronunciei Yagoda, mas o certo, pessoal, é Yagoda, descobri com a N Apple, bom, é Yagoda. E aí o Yagoda falou assim: olha, não é que dá pra gente melhorar esse sistema? O certo é, pessoal, o Naftali teve reuniões com o Yagoda e reuniões com o próprio Stalin. E o Naftali acabou se tornando um administrador oficial do Gulag. E aí eles começaram a perceber, Stalin e ali o pessoal da NKVD, que dava para tornar os gulags produtivos. Só que, na tentativa de rebater críticas, né, que já estavam vindo do exterior em relação a esses gulags, Stalin manda intelectuais lá para inspecionar os gulags, né? Um deles é Maxim Gorky, que chega no gulag e, segundo os prisioneiros, ele não olhou nada, conversou com um rapaz de 14 anos e começou a chorar, tá? Só que o Gorky falou bem dos gulags, falou que eram campos educacionais e tudo mais, tá? E isso, né, demonstra para nós a corrupção
já dos intelectuais no período stalinista. Tem um filme, pessoal, muito bom chamado A Sombra de Stalin. Tem na Netflix, tem resenha dele aqui no canal. Então, se você não assistiu, assista que vale a pena. Mostra exatamente isso. Eles pegavam jornalistas soviéticos, né? Pegavam jornalistas, intelectuais, colocavam dentro de um hotel muito bonito em Moscou. E eles ficavam lá, recebendo dinheiro, orgias, drogas, tá? Desde que eles não falassem uma palavra chamada Ucrânia. E no final de 1929, o governo soviético aprovou um plano quinquenal, um programa econômico que exigia um crescimento anual de 20% da produção industrial. Assim começou o racionamento de alimentos, os trabalhadores não tinham mais folga, tá? Eles trabalhavam por turnos e eles não tinham folga de 1 dia ou 2 dias na semana mais. As fábricas trabalhavam dia e noite e os operários 7 dias por semana, né? Como eu disse. Começaram os confiscos de alimentos, né, da população camponesa, a coletivização forçada do campo, a prisão dos kulaks. Os kulaks eram camponeses mais enriquecidos, e a proibição dos camponeses de deixarem o campo em busca de comida. E aí veio a Grande Fome, conhecida como Holodomor, que em ucraniano significa matar pela fome, que dizimou 5 milhões de soviéticos, a maioria ucraniana. E aí começaram os casos de canibalismo. Um pouco antes já havia começado casos de canibalismo, mas nesse período estourou, tá? E aí, pessoal, o que tem a ver com os gulags, né? Porque para cumprir o plano quinquenal de Stalin, a União Soviética precisava do quê? De carbono, gás, madeira, ouro, e esses recursos estavam disponíveis principalmente na Sibéria. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram com uma perseguição sistemática, uma produção sistemática de inimigos para mandar para esses gulags. E essas pessoas eram escravizadas nesses lugares, né? Ficavam produzindo 7 dias por semana, certo? Trabalhavam até morrer, não recebiam nada por isso. E esses gulags estavam financiando a industrialização da União Soviética, assim como a venda de grãos, que estavam sendo expropriadas dos camponeses, principalmente na Ucrânia. Compreendem? Então, Stalin utilizou os gulags tanto para produzir o terror, né? Então, ele usava os gulags para amedrontar as pessoas, quanto para financiar a industrialização. E é muito graças aos prisioneiros dos gulags, graças entre aspas aqui a esse sistema, né, de terror, que Stalin conseguiu industrializar a União Soviética em tão pouco tempo. E é isso aí, pessoal. A Igreja Ortodoxa restabeleceu o mosteiro em 1992, né? E esse conjunto foi incluído na lista de Patrimônio Mundial da Humanidade da Unesco. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Indico os outros vídeos a respeito do stalinismo, se você tiver interesse, dê uma olhada, tá bom? Tem uma playlist aqui, União Soviética. Então, se você se interessar, dê uma olhada nos outros vídeos também, tá certo? Vou ficando por aqui. Não deixe de se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar este vídeo. Um abraço e até mais.